Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live nessa página, nesse mesmo canal do Facebook, né? Brincadeira. É para você que está no YouTube, pelo esse mesmo canal. Então seja bem-vindo à nossa live em nome de Jesus. Nós estamos começando neste momento e eu quero de antemão pedir perdão. Por quê? Porque nós sempre estamos começando às 20 horas, né? 20 horas horário de Mato Grosso. E eu acabei divulgando nas redes sociais uma arte gráfica em que nós estávamos no antigo horário, às 19h30. E algumas pessoas que, perguntaram, e agora? Como que faz para assistir? Mas essa foi falha minha, gente. Me perdoe em nome de Jesus. Vamos começar sempre às 20 horas mesmo. Ok? Então seja bem-vinda, vão ser chegando em nome de Jesus, vão mandando, compartilhando, mandando o link para o pessoal que vocês conhecem. Eu já estou aqui mandando o nosso link ao vivo, né? Para o pessoal entrar e nos acompanhar. Amados, desde a semana passada, na semana passada, nós começamos falando sobre autoridade espiritual, né? E na semana passada nós conversávamos sobre o que é autoridade espiritual, em que lugar eu exerço minha autoridade espiritual, porque quando a Bíblia fala que o Senhor nos dá um lugar de autoridade, é porque realmente existe um lugar nas regiões celestiais em que nós devemos ocupar com autoridade. Então você que está chegando, seja muito bem-vindo. E a Bíblia também vai nos ensinar que nós, a partir do momento que exercemos autoridade, a primeira seta, a primeira luta, a primeira diligência que a primeira conflito que nós temos é quando Satanás joga sobre nós setas de intimidação. O que é intimidação? Ele coloca em dúvida, ele quer nos pôr em dúvida em relação à autoridade que nós temos e que nós estamos exercendo. Então, toda vez que eu assumo uma posição de autoridade e lanço palavras de autoridade, Satanás ele vem com intimidação para tentar me bloquear. Então, bate o cansaço, bate a apatia, a falta de fé. Será que é isso mesmo? Bate a dúvida. E a raiz da intimidação é o medo. Então você fica assim, será? É receoso? Será que eu fiz certo? Será que era de Deus mesmo? Então te bate aquele medo em relação àquilo que o Senhor mandou você fazer. Então essa é a raiz da intimidação. Mas a Bíblia vai falar lá em 1 João que o amor perfeito ou o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então quando você está firmado em Jesus Cristo de Nazaré, quando você sabe que você tem uma autoridade e você não cede à intimidação, mas você arranca pela raiz, então você consegue exercer aquilo que o Senhor te chamou para exercer. Isso são algumas coisas que eu falei na semana passada. Você que perdeu pode assistir a nossa live da semana passada. Você que está chegando, eu descobri algo, gente. Assim, eu não sabia. Mas quando eu compartilho um vídeo, alguma coisa, eu consigo ver que vocês estão ali, consigo ver os comentários de vocês, né? Quando vocês entram no meu vídeo online, nesse vídeo aqui da página Igreja de Casa de Oração. Agora, caso alguns de vocês compartilhem e abrem uma sala de vídeo, eu não consigo ver os comentários que estão na sala de vídeo e nem as pessoas que estão assistindo na sala de vídeo. Então, caso eu ler algum comentário, caso eu dar boas-vindas para alguém e não ler o seu comentário, ou acabar não falando, interagindo com você, me perdoe, tá? Não é porque eu não gosto de você, é porque muito provavelmente eu não estou lhe vendo, não estou te vendo, não estou vendo os seus comentários, amém? Mas o mais importante é que você fique até o final e seja impactado e receba essa mensagem, abra seu coração, receba o que o Senhor tem para compartilhar conosco nesta noite. Você que está aqui pode compartilhar, pode marcar as pessoas, porque hoje nós vamos falar rapidamente, né? Acredito que hoje vai ser um pouco mais curto que semana passada, porque hoje é a continuação da semana passada e semana que vem é um novo tópico dentro de autoridade espiritual. O que eu quero falar com vocês essa noite é que existem duas coisas que faz com que pode provocar
que Satanás destrua o nosso lugar de autoridade e nós acabemos por passar a autoridade para ele. Satanás, ele não pode nos tomar. É nós que entregamos a ele quando nós cedemos. Então, nós falamos semana passada sobre a intimidação. E hoje eu quero falar rapidamente sobre o pecado. A Bíblia vai falar em Efésios capítulo 4 que nós não devemos dar lugar ao diabo. Por que nós não devemos dar lugar ao diabo? Porque a Bíblia fala que as regiões celestiais, onde nós nos assentamos, onde nós estamos posicionados em autoridade espiritual, é um lugar. Então nós estamos exercendo a nossa autoridade espiritual a partir de um lugar nas regiões celestiais. Então por isso que a Bíblia vai falar em Efésios 4 que nós não devemos dar lugar ao diabo. Nós não devemos dar lugar a ele, nós não devemos ceder o nosso lugar de autoridade a ele. Então, a primeira coisa é não ceder à intimidação. Por quê? Porque dessa forma a gente se torna apático, a gente não exerce aquilo que o Senhor nos chamou para exercer. E a segunda coisa é nós darmos lugar ao diabo através do pecado. Amados, Deus, ele nos perdoa de todo pecado. O sangue dele nos purifica de toda injustiça. O sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. Entretanto, quando nós pecamos, quando nós cedemos, quando nós erramos, nós estamos plantando. E toda vez que nós plantamos sementes ruins, automaticamente nós colheremos frutos ruins. Então, Deus, ele nos perdoa no nosso pecado. Bem-vinda, dona Selga. Gente, a irmã Selga é minha avó de consideração. Como a gente conhece, a gente que é da igreja evangélica, né, cresce assim nesse meio de cristão protestante, a gente sabe que a Bíblia nos ensina que crianças, elas não são batizadas nas águas. As crianças, elas geralmente são apresentadas no templo, assim como Jesus foi por José e por Maria, né? Então Simão pegou Jesus no colo, né? Pegou do colo de Maria e José Jesus e apresentou ao Senhor. Então é isso que nós fazemos com as crianças, nós apresentamos a Deus. E a dona Selga, que está nos acompanhando, nos assistindo, foi ela e o esposo dela que foram testemunhas com os meus pais na época em que eu fui apresentada, eu e meu irmão. Nós já era um pouco grandinho quando nós fomos apresentados e ela que estava lá de testemunha junto com o esposo dela e eles nos deram a Bíblia, aquelas Bíblias que de Novo Testamento, foi a primeira Bíblia que eu ganhei. E hoje o Senhor nos deu a oportunidade de pregarmos a palavra de Deus, conhecermos um pouco mais da Bíblia. Mas quando a gente fala de semear, é esse tipo de coisa que nós estamos falando. Eles semearam e hoje eu estou colhendo uma paixão, um relacionamento por Jesus e pela fome e conhecimento da palavra. Então, para você que está me ouvindo, nunca deixe de semear na vida das pessoas, porque você não sabe se amanhã você não vai ter grandes frutos e grandes colheitas através de uma pequena semente. Amém? E a questão do pecado, na questão de semeadura, não é muito diferente. Toda vez que nós pecamos, erramos e nos arrependemos, o Senhor nos purifica do pecado, o Senhor nos perdoa do pecado, mas Ele não alivia, não é que não alivia, Ele não nos poupa, Ele não nos deixa que vivamos, deixa eu refazer a frase. Ele não evita que nós vivamos as consequências desse pecado. Esse pecado, a consequência desse pecado, às vezes não é imediata. Às vezes a consequência desse pecado não é de uma só vez. Às vezes nós colhemos consequências de pecados em longas parcelas ou daqui a tanto tempo, mas há colheita, sempre haverá colheita. E eu quero exemplificar isso que eu estou falando para você, e depois você pode até ler isso em 2 Samuel, a história de um grande rei chamado Davi. Davi foi o melhor e maior rei de Israel. Ele unificou Israel.
Enquanto Israel esteve debaixo da sua autoridade, do seu domínio, com o exercício do seu poder, Israel foi próspera, Israel foi feliz, Israel foi unida. Então ele foi um grande rei, ele não perdia batalhas, o exército dele era imbatível e ele principalmente tinha sempre o coração voltado ao Senhor, tinha sempre o coração não no trono, mas no dono de todos os tronos, que é o Senhor Deus. Então a Bíblia vai dizer que Davi, ele nasce, cresce e se forma como um pastor de ovelhas. E ele recebe então do Senhor a unção. Até então a Bíblia não diz que Davi sabia para que estava sendo ungido no momento em que o profeta estava na casa ungindo ele, o profeta Samuel. Porque a Bíblia diz que ele pega o óleo, unge a Davi, mas não conta para que estava ungindo até então. Mas ele sabia que ele era ungido do Senhor. E depois disso ele derrota Golias. Antes ainda derrotou leão, derrotou urso. E assim ele foi sendo forjado em seu caráter e conquistando e avançando. Foi perseguido por Saul. Mesmo assim, ele não tocou, ele não atentou contra a vida de Saul, ele sempre respeitou a autoridade que estava sobre ele, porque ele era ungido para ser rei, mas não era para ser rei no tempo de Saul. Ele era para ser rei no tempo determinado para ele. Então, ele sempre esteve posicionado com o coração no trono. E depois que ele se torna rei, que ele consolida Israel, que ele unifica Israel, ele comete um terrível erro. A Bíblia diz que na época em que os homens estavam em guerra, Davi, como rei, autoridade sobre a nação, ele deveria estar junto com os seus homens na guerra. Ele deveria estar junto com os seus homens, guerreando e defendendo os territórios de Israel e ampliando o território também. Mas, ao invés de exercer essa autoridade que ele tinha, ele resolveu ficar em casa, no palácio. E a Bíblia vai dizer que certa feita ele estava em seu terraço quando ele avistou uma mulher se banhando, muito bonita, de nome Batseba. E essa mulher, ele a chamou para si, ele a chamou para o seu aposento. E essa mulher, ela era casada com um homem chamado Urias. E a Bíblia diz que ali Davi comete um ato de adultério, ele e Batseba se adulteram, e depois disso ela descobre que está grávida. Urias é chamado por Davi para ir de volta a Jerusalém, e Davi tenta induzi-lo a se deitar com sua esposa. Engraçado, porque a Bíblia vai dizer que antes ainda de Davi assumir o trono, ele estava escondido de Saul numa caverna chamada Caverna de Adulão. E a Bíblia vai dizer que vários homens começaram a ir atrás de Davi nessa caverna, 300, 400 homens, para ficar com Davi ali. Eles eram endividados, eles tinham problemas emocionais, eles tinham desvios de caráter, e eles precisavam de um líder e de alguém que os ensinasse. E a Bíblia vai dizer que eles vão até Davi. E Davi lá, o que era pastor de ovelhas, se torna pastor de gente. E de lá dessa caverna saem os 30 valentes de Davi. De lá dessa caverna saem homens capazes de manejar espada com destreza. Homens capazes de fazer grandes estragos quando estavam em guerra. Mas homens com caráter e homens capazes de sempre cumprir aquilo que prometiam. E Urias era um desses. Urias era um dos que estavam à linha de frente do exército de Davi. E ele havia aprendido com o seu rei, que é o próprio Davi, caráter e postura de autoridade. E quando Davi tenta induzi-lo a fazer aquilo que ele não foi ensinado pelo próprio Davi a fazer, a Bíblia vai dizer que por 3 noites Davi tenta induzi-lo, até um banquete ele leva para a casa de Batseba, até embebedar Urias ele embebeda, e ainda assim Urias não se deita com a sua esposa. Por quê? Porque ele dizia assim: se os meus amigos, se os meus irmãos estão na linha de frente de batalha, debaixo do sereno,
do orvalho, eu também estarei, não me darei ao luxo de deitar-me com minha mulher. Então ele tinha aprendido esse princípio com o próprio Davi. Olha que coisa, como são as coisas. E ele tinha aprendido isso com o próprio Davi. E quando Davi viu que não estava dando certo o seu plano e que logo saberiam que Batseba estava grávida e ela tinha adulterado e sobraria para os dois, ele então pede para Urias levar uma carta a Joabe, seu primo, e que também era o chefe, o general ali da guerra. E ele leva então essa carta, Urias leva essa carta a Joabe. E na carta existe uma sentença contra o próprio Urias. Então Urias está levando a sua própria sentença até Joabe. E lá nessa carta onde Urias leva, onde estava escrito as palavras de Davi, dizia que no momento em que a batalha estivesse violenta, era para deixar Urias sozinho para que ele morresse. E foi o que aconteceu. Davi, ele casa com Batseba para acobertar o seu pecado, mas não dá muito tempo depois, após alguns poucos meses, existe um profeta de nome Natã que chega até Davi com uma pergunta para Davi, com uma questão para Davi julgar, porque Davi, ele era um rei, porque todo rei, além de legislador, além de um monarca, onde ele tinha que reger sobre o povo, ele também tinha que ser juiz. E ele era muito justo, a Bíblia diz que Davi era justo em seus julgamentos. E Natã chega e fala assim, olha Davi, eu tenho um caso aqui para você resolver. É o seguinte, tem dois homens que eles são vizinhos. Um é muito rico e tem muitas ovelhas, muita cabra, muito animal. O outro é muito pobre. E esse mais pobre só tem uma única ovelha. Uma única ovelhinha. E o rico, ao descobrir que havia um viajante de longe para a sua casa, ao invés de matar uma das ovelhas do seu rebanho, ele pegou a única ovelha daquele mais simples. O que nós devemos fazer? Davi fica muito brabo e fala assim, esse homem tem que morrer e pagar 4 vezes mais aquilo que ele roubou. Ou seja, pagar 4 vezes mais. Amados, Natã olha bem para Davi e fala assim, Davi, esse homem é você. Você achou que você ia se esconder? Davi, o Senhor sabe o que você fez. Você fez assim, Urias, Batseba, E a Bíblia vai dizer que Davi, na mesma hora, ele se arrepende. Ele chora, ele fala, é verdade, eu pequei. Me perdoa, Senhor. E aí a Bíblia vai dizer, lá no verso 14 do capítulo 12, diz assim, quando Satanás, não, isso aí é outra coisa, minhas anotações. Fala o quê? Deixa eu abrir aqui para vocês o que fala, porque eu não anotei o versículo, anotei apenas a descrição daquilo que eu estava ministrando. Então lá em 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12 vai dizer o seguinte, lá no verso 14. Isso é Natã respondendo a Davi. Ele diz assim, por sua parte, teu pecado está perdoado, tu não morrerá. Isso ele fala para Davi. Mas, aí fala, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Amados, por que Davi pagou um preço tão alto? Por que Davi pagou o preço tão alto? Eu vou falar para você. Porque quanto maior a sua posição de autoridade, maior também a sua responsabilidade. Quanto mais alta a sua posição, quanto mais elevada a posição, maior é a autoridade. Por isso que quanto maior a autoridade, maior vai ser o estrago se houver desobediência. Você que é pai, você que é mãe, mas principalmente você que é pai e tem uma família para cuidar. Quando Satanás tira o chefe de uma casa da sua posição,
todos os que estavam sobre os seus cuidados ficam vulneráveis. Porque existe uma autoridade, então todos aqueles que estão abaixo daquela autoridade, quando essa autoridade cede lugar, eles ficam vulneráveis. Então Deus coloca uma autoridade para cuidar. Um pai para cuidar da família, ou uma mãe que é chefe de família sozinha, ou um pastor de uma igreja, ou qualquer outra autoridade que seja constituída em um ambiente. Existem pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade. Quando essa pessoa de autoridade, ela cede o seu lugar para Satanás, as pessoas que estão abaixo dela ficam o quê? Vulneráveis. Davi, ele tinha uma autoridade acima de todos os outros, porque ele era rei. Ele era rei sobre toda a nação de Israel. E óbvio que quanto maior a autoridade, maior é o estrago quando há desobediência. E ele lança uma sentença, ele fala que o homem que fez aquilo, que naquela história que Natan contou, deveria morrer e teria que pagar 4 vezes mais. Amados, cuide muito bem com as suas palavras. Cuide bem com as sentenças que você abre a sua boca para declarar. Davi, ele pagou 4 vezes mais, assim como ele sentenciou. Embora o seu pecado tivesse sido perdoado, o filho que ele tinha tido com Batseba, esse primeiro filho, esse fruto dessa traição, acabou o quê? Morrendo. A criança morreria. Porque Deus não nos livra das consequências. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Ele é justo. Não misture as coisas. Deus, Ele é Deus bom. Deus, Ele é Deus bondoso. Só que Ele também é justo. Ele é justo. Então, Davi, ele acaba realmente pagando 4 vezes mais. Eu vou te contar. Conta comigo. Davi pecou. E quanto maior a posição de autoridade, maior o estrago de desobediência. Então entenda que ele era rei. Ele não só cometeu adultério, como ele cometeu um assassinato. Deus perdoou? Deus perdoou. Mas as consequências foram inevitáveis. E ele disse que a pessoa teria que pagar 4 vezes mais. Então vamos contar. Primeira pessoa que morreu foi o filho dele com Batseba. Primeiro filho dele. O segundo foi assim. Amnon, o mais velho, herdeiro do trono por direito, abusou sexualmente da sua meia-irmã chamada Tamar. Amnon, Davi teve mais de uma esposa, porque era costume naquela época os reis terem mais de uma mulher. Então Davi, ele teve Amnon mais velho, antes ainda dele assumir Israel, e de outra mulher ele teve 2 filhos. Quer dizer, teve mais, mas 2 filhos que eu quero mencionar, que eles são irmãos, foram irmãos por parte de pai e de mãe, que é Absalão e Tamar. Amnon era só meio irmão de Absalão e Tamar, porque ele só era irmão por parte do pai, que era Davi. Então, o primeiro filho que morreu foi o filho com Batseba, que nasceu e morreu. Ficou cerca de 1 semana muito doente, Davi jejuou, não comeu, não banhou e não foi suficiente, porque o Senhor já havia sentenciado, ele já havia lançado a sentença sobre si e essa criança morreu. Depois, Amnon, seu filho mais velho, herdeiro do trono por direito, ele abusa sexualmente da sua meia-irmã Tamar. E quando ele abusa sexualmente da sua meia-irmã Tamar, ele poderia até pedir o pai ela em casamento para que pudesse encobrir a vergonha, mas ele a expulsou do seu quarto porque ele ficou com muito nojo da irmã depois de ter abusado dela. Então, Amnon, ele provoca a ira do seu irmão Absalão, que era irmão por parte de pai e mãe de Tamar, e Absalão mata Amnon, segundo filho de Davi que morre. Vou contar assim, né? Segundo filho de Davi que morre. A Bíblia vai dizer que Absalão, ele foge, ele fica um tempo longe da casa do pai dele, então ele depois tem um momento de reconciliação, e quando ele volta para o reino, ele
começa a seduzir o coração do povo de Israel contra Davi. Ele ficava na entrada do palácio julgando as causas, dizendo que o pai dele, que era Davi, não ia ter tempo para julgar. E quando menos se espera, Absalão se autoconclama rei e busca matar o próprio pai para tomar o trono. E a Bíblia diz que Davi, junto com as suas pessoas de maior confiança, saem por conta própria de Jerusalém. Eles fogem. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele foge com suas esposas e suas concubinas, 10 concubinas, ficam cuidando do palácio. Amados, Davi havia adulterado com Batseba a surdina. Davi havia adulterado escondido. Absalão tomou para si as concubinas do seu pai, montou uma tenda no terraço do palácio e se deitou, teve relações sexuais com todas as concubinas de Davi para envergonhar o pai. Isso é muito grave, muito grave. E a Bíblia vai dizer que depois disso, Absalão, tentando matar Davi, acaba morto na guerra. Terceiro filho. E o último. O nome dele é Adonias. A Bíblia diz que depois que Amnon, que era o herdeiro legítimo, havia morrido, Davi tinha prometido para Batseba que o seu filho Salomão seria o seu sucessor, seria o rei de Israel em seu lugar. Porque o próprio Natã havia dado nome a esse filho de Salomão, que agora eu não me recordo qual o nome que ele recebeu, mas é um nome muito diferente, Jerubaal, talvez, agora eu não vou lembrar o nome de Salomão por Natã, mas significa amado ou Senhor amou. E ele seria, então, Salomão seria o sucessor dele. Só que Adonias, que era mais velho que Salomão, queria o trono. E a Bíblia vai dizer que Adonias, ele se autoconclama rei quando Davi ainda está vivo. E Davi fala, não, é Salomão. Então ele pega as pessoas de confiança e eles ungem a Salomão rei. E Israel entra em festa. E Adonias volta escondido, volta com muito medo de Salomão. Logo depois que Davi morre, Adonias intenta com uma situação, ele expõe para Batseba uma negociação que ele queria fazer com Salomão, que envergonhava o pai, que era Davi, e por causa disso, por causa desta má conduta, né, dessa escorregada no tomate que ele deu, ele acaba pagando com a vida. Então, o quarto filho de Salomão morre dessa forma, né? Assassinado de forma cruel, né? Então, o primeiro morre quando era bebê, Amnon é assassinado, Absalão é assassinado na guerra por Joabe e o último é assassinado, Adonias, pelo exército de Salomão. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior o seu grau de autoridade, maior será o estrago da sua desobediência. Existem apenas duas coisas que Satanás pode fazer para roubar sua autoridade. Ou melhor, para você, sem perceber, entregar a autoridade para ele. Através de intimidação, como nós falamos na semana passada, e através do pecado, como eu estou explicando para você neste momento. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus ele te chamou para ocupar um lugar de autoridade. Davi, ele tinha um lugar de autoridade. Entretanto, o seu pecado fez com que ele cedesse o seu lugar, o seu espaço de autoridade e fez com que consequências o acompanhassem até o resto da sua vida e até depois que ele morreu. Então, quero dizer, você que anseia fazer a vontade do Pai e está posicionado em autoridade, fuja da aparência do mal. Não negocie com o pecado. Não negocie com a intimidação. Porque isso pode te levar a grandes catástrofes. Isso pode te levar a viver grandes e terríveis consequências. Eu contei essa história de Davi, está tudo em 2 Samuel, para que você entendesse que por mais que Davi fosse o cara, um homem segundo o coração de Deus, a sua alta posição de autoridade, quando ele pecou de forma terrível, gerou consequências terríveis. A espada jamais se apartou da casa de Davi, como Deus havia dito que seria. Por quê?
Porque por mais que ele fosse segundo o coração de Deus, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então fuja do pecado. Não permita que Satanás, ele ofusque a sua visão ao ponto de você ceder para as suas tentações, ao ponto de você ceder para as paixões carnais. Eu sei que é difícil, eu já cometi muitos erros. Existem consequências de pecados que eu colho até hoje. E é por isso que eu estou falando para você, com autoridade e com experiência. Não permita que Satanás, ele ocupe o lugar que Deus chamou você para ocupar. Não ceda a sua autoridade. Não ceda. Desenvolva o poder que está dentro de você. Ei, eu vou te falar uma coisa aqui. O alvo do mais alto chamado no cristianismo não é ser usado. É conhecer a Deus. E é isso que eu quero falar com você hoje para concluir. E semana que vem nós vamos falar sobre outro assunto dentro de autoridade espiritual, tá? O versículo chave vai estar em Filipenses capítulo 3. Eu vou ler muito rapidamente para você. Filipenses capítulo 3, verso 10 ao 15. Diz mais ou menos, diz assim, né? Mais ou menos não, tá na Bíblia. E para conhecer Cristo presta atenção. E para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Amados, quem está falando dessas coisas é o apóstolo Paulo. Ele está falando assim, não que eu já tenha conquistado, não que eu já saiba de tudo, mas eu já entendi que eu preciso concluir, e eu preciso viver, e eu preciso corresponder à convocação de Deus por intermédio de Cristo. E eu vou me fazer participante do seu sofrimento e da sua cruz, porque seja como for, eu quero participar da ressurreição. Amados, o mais alto nível, o mais alto chamado do cristianismo não está em ser usado. Eu sei que é bom, eu sei que é maravilhoso quando o Senhor, ele nos permite uma experiência como essa. Só que os sinais, os prodígios, as maravilhas, eles seguem todos aqueles que creem. No nome dele nós vamos expulsar demônio. No nome dele nós vamos curar enfermos. No nome deles mortos serão ressuscitados. Tudo isso é verdade. Mas também existem muitas pessoas, a Bíblia diz, que vai chegar diante do trono de Deus quando o grande dia do Senhor chegar. E vão estar diante do trono de juízo e vão falar: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Senhor, em teu nome os mortos foram ressuscitados. E Deus vai olhar e falar assim: ó, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Ei, não é sobre ser usado, é sobre conhecer. Se você quer exercer a autoridade espiritual e ter estrutura e maturidade para não ceder à intimidação e ao pecado, então você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa conhecer a Deus. Não apenas ser usado por Ele, mas conhecer. Você que é mulher, principalmente, você gostaria de estar num relacionamento e quando chegar ao fim, ou quando você parar para pensar no relacionamento, você chegar à seguinte conclusão: poxa vida, eu só fui usada. Poxa, ele só me usou. Nossa, ele só
Ele só usou, ele só me usou. Você gostaria de se sentir usada? Não. E por que que você acha que o Senhor Jesus, por que que você acha que Deus, ele quer só usar você? Ele só quer usar você. Deus, ele não quer simplesmente usar você. Deus quer se relacionar com você. Deus, ele quer conhecer e se fazer conhecido para você. É engraçado porque quando você estuda história, quando você lê várias biografias, você consegue ter um parâmetro muito amplo de muitos personagens da nossa história. Mas Deus, ele é o personagem mais diferente de todos. Porque você só consegue conhecê-lo não pelos livros de teologia. Você consegue conhecer a Deus conforme Ele deseja ser conhecido por você. Deus, ele te conhece, ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Mas ele quer te conhecer de uma outra forma. Ele quer conhecer a Kimberly do quarto de oração. A Kimberly dos joelhos dobrados. A Kimberly de lágrimas nos olhos intercedendo por essa nação. É a mesma coisa com você, meu irmão. Deus quer conhecer você no secreto. Deus quer conhecer você na oração, no jejum. Deus quer conhecer você na intercessão, na adoração. E Ele principalmente quer se fazer conhecido para você. A única forma de você exercer autoridade é conhecendo a pessoa que te deu essa autoridade. Porque quando você conhece a pessoa que te deu autoridade, você tem certeza e convicção daquilo para o que ele te chamou. Você tem certeza e convicção do lugar para onde você está indo. Você tem certeza e convicção de quem você é, da sua decisão. E você não cede nem à intimidação e nem ao pecado. Então, para concluir, permita que Deus te conheça no secreto, na oração, e principalmente se permita conhecer a Deus. Se permita conhecer a Deus. Deus quer se revelar a você. Sabe quando Jó, ele foi um homem justo, a Bíblia diz, justo. E a Bíblia vai dizer que ele erguia altares ao Senhor com muita frequência e toda manhã ele orava. E ele também sacrificava e orava em intercessão pelos seus filhos, porque caso os seus filhos tivessem cometido algum pecado, ele já estava orando para o Senhor perdoar. Ele era um homem justo, temente a Deus e muito rico. E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele chega para Deus e isso é comprovado no Novo Testamento, que a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ele está diante do trono de Deus, sempre nos acusando, querendo nos destruir. Só que louvado seja Deus que enviou seu Filho unigênito para essa terra para morrer, sofrer em nosso lugar e ressuscitar, para nos advogá-lo no céu e ser o nosso advogado fiel. Porque se não fosse Jesus nos advogando no céu, meu amado, eu não sei onde é que eu e você estaria uma hora dessa. Então a Bíblia diz que Satanás, ele chega ao trono de Deus, ele desafia Deus, dizendo que Jó, ele só adorava o Senhor por causa das riquezas. Só que Deus conhecia o coração de Jó, mas ainda assim ele precisava fazer-se conhecido para Jó. E ele permite. Jó perde tudo, perde inclusive os filhos. Os filhos morrem, o seu gado morre, seus camelos morrem, suas ovelhas, seus cabritos, tudo morre. Só a mulher dele que não. E o seu corpo fica ferido com chagas. Ele pegava caco, telha de telha, caco de telha e começava a se coçar. E ela fala, amaldiçoa seu Deus e morre, a mulher dele. Ele falou, você tá louca? Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto para lá. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não vai dizer por quantos e quanto tempo que ele ficou assim. Só sei que ele teve que ainda aguentar a acusação dos meus melhores amigos. A Bíblia vai dizer que então Deus o restitui tudo. E dá a ele filhos e filhas. Com aquela mesma mulher. E o engraçado é que a Bíblia fala que Deus não deu mais o dobro de filhos. Deu o dobro de animais, de terra, de propriedade, mas não o dobro de filhos. Porque todo filho nunca deixa de ser filho. Filho nunca deixa de ser filho. Ainda que uma mãe perca seu filho,
aqui no mundo, de forma assim, nesse mundo natural, nesse mundo terreno, ele jamais deixa de ser filho. Então Deus restitui tudo para Jó, inclusive os filhos, dando mais filhos, não substituindo os filhos. Por isso que Deus não deu o dobro, Deus deu a mesma quantia. Porque como o filho nunca deixa de ser filho, ele foi pai de dobro. Amém? E o que eu quero chegar, qual conclusão que eu quero chegar com essa história? Quando tudo isso acaba em Jó, quando tudo isso acaba, essas lutas de Jó acabam, ele olha para o céu e fala assim: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Ei! Deus quer se fazer conhecido, Ele quer se revelar a você. E só a partir do momento em que você o conhecê-lo, só a partir do momento em que você saber quem Deus é em você, através de você, é que você vai conseguir exercer autoridade. É que você vai entender o seu lugar de autoridade. O seu lugar de autoridade nas regiões celestiais, para então usufruir de forma plena e completa desse relacionamento e dessa autoridade. E essa autoridade está acima de todos os governos. Essa autoridade te dá poder para pisar serpentes e escorpiões e nenhum mal te suceder. Essa autoridade te dá poder para vencer Satanás, a sua intimidação, vencer o pecado. E principalmente, correr a carreira que nos está proposta. Correr a carreira que nos está proposta da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Vamos combater o bom combate? Vamos acabar a nossa carreira? E, acima de tudo, durante todo esse processo ainda guardar a fé? Amém? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a Ti todas as pessoas que me acompanharam até agora, todos que passaram por aqui. Eu sei, Senhor, que falar sobre autoridade espiritual, falar sobre batalha e regiões celestiais também é pesado para quem ministra. Porque tudo que nós falamos aqui com muito tremor e com muito temor, e nós sabemos que existe nas regiões celestiais uma guerra sendo travada. Nós sabemos que existe, Pai, nas regiões celestiais uma guerra sendo travada em nosso favor. Só que, Senhor, não apenas nas regiões celestiais, as guerras travadas lá, nós também precisamos nos posicionar em autoridade para que possamos exercer com plenitude lá aquilo que o Senhor nos chamou e nessa terra aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer. Deus, em nome de Jesus Cristo, acrescenta a cada irmão, a cada irmã, fé, acrescenta a cada irmão e cada irmã fome de se relacionar com o Senhor, fome de se relacionar contigo para exercer não só essa autoridade, mas principalmente te conhecer. Deus, as pessoas que ocupam algum lugar de autoridade, pastores, líderes, ministros, pais, mães, que ocupam uma posição de autoridade. Senhor, em nome de Jesus, revista-os agora com uma proteção especial. Blinde, Pai, a vida deles, para que toda cilada, toda artimanha de Satanás contra eles possa cair por terra, em nome de Jesus. Que todo dardo inflamado de Satanás caia por terra, que todo plano seja frustrado agora, em nome de Jesus. Que toda cova aberta seja fechada agora, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que se ferir o pastor, as ovelhas se despertam, porque é sempre assim. Quanto maior a nossa autoridade, maior a nossa responsabilidade. Quanto maior a nossa posição, maior o grau de autoridade, e quanto maior o grau de autoridade, maior o estrago se nós desobedecermos. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ensina que nós necessitamos obedecer-te e viver conforme o teu propósito e a tua vontade. Não que seja fácil, mas quando nós amamos o Senhor, nós fazemos porque amamos, nós fazemos por prazer, não por ser fácil ou difícil, mas porque não existe nada maior do que o nosso amor em fazer a sua vontade e cumprir o seu propósito. Ah, Deus, em nome de Jesus, visita cada lar nesse momento, visita cada família,
Visita, Pai, cada pessoa que cedeu de alguma forma a sua autoridade para Satanás, proceder intimidação, proceder ao desânimo, à apatia. Deus, renove as forças desses líderes, renove as forças dessas autoridades que foram constituídas por Ti. Renove as forças dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que possamos exercer com autoridade, com diligência, Pai, com poder, com ousadia, aquilo que o Senhor nos chamou para exercer. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, é o que eu peço. Para a honra e glória do Seu nome é que eu intercedo, é que eu Te louvo e pela fé eu já Te agradeço. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Terça-feira que vem, às 20 horas, eu prometo corrigir a arte, às 20 horas, eu vou falar sobre 2 extremos prejudiciais nesse exercício de autoridade espiritual. 2 temas... 2 extremos que são prejudiciais nesse exercício de autoridade. O primeiro é perseguição de poder e o segundo é a falsa humildade. Eu vou te explicar na Bíblia o que é essa perseguição de poder, que é um extremo que prejudica a nossa autoridade e nos faz perder a noção daquilo que nós estamos fazendo, perder o foco. E o que é a falsa humildade de verdade. Porque tem muitas pessoas que elas acham que são humildes, nem elas sabem que são falsos humildes. E às vezes precisa do quê? Precisa da palavra de Deus para que a gente possa aprender, porque a palavra de Deus é o nosso espelho e a nossa lixa. E ela que nos molda, é ela que nos bate, e é ela que nos educa, e ela também que nos norteia. Então, às vezes a gente acha que está tudo bem, quando a gente se depara com a palavra, a gente vê que a gente precisa ainda muito que melhorar. Então eu quero compartilhar com você através da palavra. Sou humana como você. Cada vez que eu ministro aqui, eu também apanho. E como eu disse, amados, existem coisas na minha vida que eu colho por causa de escolhas erradas que eu fiz. E você não precisa colher também. Você não precisa sofrer essas mesmas consequências. Então, em nome de Jesus, não abra a mão da sua autoridade, cedendo ao pecado e às intimidações de Satanás. Você é muito mais do que Satanás quer que você acredite que você é, ok? Sabe, você talvez está me escutando nesse momento, você tem vivido uma vida distante dos caminhos do Senhor e entregue a coisas pecaminosas mesmo. Às vezes você tem se entregado ao álcool, se entregado à nicotina, se entregado a prostituição, se entregado às obras da carne. Eu quero dizer para você que Deus te chamou para ser muito mais do que isso. Deus tem para você muito mais do que isso. Você foi chamado para viver um grande e maravilhoso propósito. Não ceda ao pecado, não ceda às intimidações, porque você foi chamado para exercer uma autoridade espiritual. Existe um lugar de autoridade para você nas regiões celestiais. Existe um lugar que você deve se assentar. Então não ceda. Não ceda, porque você vale muito mais do que isso. Deus tem muito mais do que isso para você e você pode, vai, deve e vale muito, 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 muito mais do que o lugar que você está, do que o que Satanás tem te oferecido. Tudo que Satanás tem te oferecido, Deus tem muito mais para você, porque você vale muito mais do que aquilo que Satanás quer que você acredite que vale, ok? Então Deus abençoe sua vida. Não abra mão da sua autoridade, do seu valor, porque você é filho amado à imagem e semelhança do Deus vivo. Um beijo, eu te encontro terça-feira às 20 horas, se Deus quiser, em nome de Jesus.